Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 5, deixe aberta aí a palavra do Senhor, que nós vamos ler a partir do versículo 13, já, Mateus capítulo 5. Essa série de mensagens, você pode, se você perdeu alguma mensagem, você pode acessar o canal do YouTube da IBB, e você vai ali poder assistir, participar de alguma maneira e ser abençoado com as mensagens que desde o início do mês nós estamos falando sobre a nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Você já parou para pensar como seria a nossa vida sem eletricidade? Já parou para pensar? É óbvio que a gente sabe que há muito tempo atrás, as pessoas viviam sem eletricidade, sem energia elétrica. Mas como seria para nós que temos já tudo adaptado, pensando na eletricidade, como é que seria adaptar? Já parou para pensar? Você iria conseguir sobreviver sem energia? Difícil responder, né? Tem alguns que já deu até um troço aí, né? Agora, uma pergunta também um pouco, talvez, interessante. Como é que seria a vida sem sal? Como é que seria comer uma comida sem sal? Ontem, no Retiro dos Homens, nós comemos uma costela, estava boa, né, pastor Marcos? Mas eu não iria comer se ela não estivesse salgada, do jeito que tem que ser, gostosa mesmo, né? Parece que comida sem sal não dá gosto, né? Embora tenha alguns que gostam de menos sal, outros um pouquinho mais salgada, mas como é que seria também viver sem sal? A luz e o sal, ele tem um propósito, um significado que faz total diferença para a nossa rotina no dia a dia, porque nós estamos acostumados de alguma maneira. No texto que nós iremos ler hoje, Jesus ele compartilha algo que nos chama a atenção, justamente direcionado a algo comparado com o sal e com a luz. Eu queria que você pudesse olhar aí na sua Bíblia, capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 13. Jesus ele fala assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Versículo 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Esse texto, queridos, ele acompanha o início do Sermão do Monte. É um dos discursos mais conhecidos na trajetória de Jesus aqui na terra. E Jesus ele estava no Monte das Bem-aventuranças, e ali um lugar onde ele reuniu os seus discípulos e uma multidão que estava interessada em escutar aquilo que Jesus estava falando, aquilo que Jesus estava direcionando. Eu não sei quantos já assistiram ou têm acompanhado a série The Chosen, mas essa série eu acho espetacular, porque ela passa de uma maneira prática ali, como os discípulos eles iam abandonando as suas atividades para seguir a Jesus, aquilo que nós já conhecemos na palavra do Senhor, mas de que maneira que Jesus de fato mostrava o reflexo de quem tinha uma nova natureza. Se seguia Jesus, recebia uma nova natureza, e essa nova natureza fazia até abandonar coisas, trabalho, situações onde eles viviam no dia a dia para poder seguir a Jesus. Eu quero conhecer a Jesus, eu quero caminhar com Jesus. E logo após a bem-aventurança, Jesus ele usa as metáforas do sal e da luz para transmitir ensinamentos práticos sobre a sua influência como seguidor, a influência daquele povo como seguidor. Não bastava só seguir Jesus, tinha que ter um reflexo do porquê que aquelas pessoas estavam escutando a Jesus. Por que você, quando escuta falar de Jesus, quando você lê a palavra de Deus, o que isso reflete na sua vida? Você segue a Jesus? Você é um seguidor de Jesus? Então você é um influencer. Porque quem segue a Jesus precisa influenciar. Tudo que nós fazemos quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para os princípios dessa palavra, faz com que de fato isso envolva a nossa vida de tal maneira que nós somos transformados, mas isso precisa o quê? Refletir, isso precisa de alguma maneira chegar até as pessoas que estão próximos a nós.
A pergunta que eu realmente deixo para nós, para esse tempo inicial de bate-papo é: o quanto da sua nova natureza, você que já segue a Jesus, o quanto da sua nova natureza em Jesus tem impactado e gerado transformação no local onde você está inserido? O quanto o reflexo de você caminhar com Jesus diariamente, buscar, ler da palavra dele, confiar nele, adorá-lo, o quanto disso tem refletido no local aonde você está inserido, seja na sua casa, com a sua família, seja no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, seus colegas, na faculdade, na escola, na sua vizinhança. Queridos, nesse tempo de conversa, nesse tempo de bate-papo, eu queria olhar para esse texto de Mateus, capítulo 5, olhando para essa metáfora a qual Jesus traz a questão do sal, da luz, mas pensando em de que maneira que nós vamos transbordar em virtude nos locais onde nós estamos inseridos. De que maneira que a transformação que Cristo causou em nossa vida, fez em nossa vida, vai gerar impacto e vai transbordar por onde quer que passarmos. Se você olhar aí no versículo 13, eu quero reler ele aqui. Jesus, ele conta então, ele compartilhando com os seus discípulos e todos aqueles seguidores que estavam ali presentes, ele fala: vocês são, olha a afirmação dele, vocês são o sal da terra. Mas não basta ser, porque se o sal perder o seu valor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Algo de imediato, quando nós lemos esse texto, esse versículo, que nós podemos ver na fala de Jesus, é que por termos uma nova natureza, não é uma opção sermos ou não. Automaticamente, se nós seguimos Jesus, nós somos. Ele está afirmando aqui: ei, vocês são o sal da terra. É uma afirmação. Isso ocorre porque, se você olhar algum capítulo anterior, os versículos anteriores, Jesus ele já vem falando sobre o caráter do cristão. Ele já vem falando sobre a natureza. Então, se essa pessoa ela está disposta a seguir os ensinamentos, como reflexo disso, ele é o sal da terra. É um reflexo natural de quem segue a Jesus. Nós podemos lembrar o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 23, onde Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, quer me acompanhar? Se quer me acompanhar, diz respeito a obedecer à ordem, à direção que o próprio Senhor nos dá. Você quer? Então venha. John Stott diz que seguir a Jesus não é apenas uma mudança de destino, mas uma transformação de identidade. Nós somos chamados a renunciar ao nosso eu, para que possamos encontrar nossa verdadeira identidade em Cristo. É sobre isso que nós estamos falando durante todo esse mês. Sobre abandonar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, para que nós possamos encontrar a verdadeira identidade em Cristo Jesus. Negar-se a si mesmo, renunciar, não são questões fáceis, porém são importantes na caminhada com Jesus. É um reflexo natural. Vocês são o sal da terra. E quando nós deixamos de colocar essa afirmação no presente, no agora, e nós ficamos barganhando com Deus: será um dia, amanhã talvez eu possa ser. Não, aqui eu quero ser sal, ali, não. A partir do momento quando eu sou o sal da terra, onde quer que eu esteja, eu sou sal da terra. Eu não posso barganhar, é mais ou menos assim: eu vivo para Jesus, eu tenho uma nova vida, uma nova natureza, mas eu não quero refletir em nada. Eu conheço da palavra de Deus, eu aplico até ela na minha vida, mas fica parado em mim, eu não reflito isso. Por isso que é natural quem segue a Jesus ser sal da terra. E existem 3 características que nós podemos pensar no sal da terra. Primeiro, o sal ele dá sabor. Da mesma forma que comer uma comida sem sal pode parecer sem graça, mas comer uma comida salgada não dá também, né? Talvez aqueles que estão casados no primeiro ano aí, então sofrem um pouquinho. Alguém sofreu com comida salgada no início do casamento? Ninguém, né? Ninguém. Se tiver só os homens aqui, eles iam erguer a mão, ou só as mulheres também, né? Mas, queridos, existe uma necessidade do quê? De equilíbrio. Nem de mais e nem de menos.
Existe uma necessidade de equilíbrio. A temperança é uma das características de quem tem uma natureza nova em Cristo Jesus, o equilíbrio. Encontrar um equilíbrio saudável em nossas ações e comportamentos é necessário para que diante da realidade que nós vivemos, no contexto que nós vivemos, na pressão do mundo que nós temos, nós possamos ser equilibrados. Equilibrados. Ele dá o sabor certo. Sabe aquela palavra, aquele comentário que você faz no horário certo? Aquela palavra sábia no momento certo, é equilibrado. Você busca. Mas o texto fala que se o sal perder o sabor, como é que vai restaurar esse sabor? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. No tempo de Jesus, o sal ele podia ser contaminado por impurezas que afetavam o seu sabor. E nesse caso não tinha nada a ser feito. Ele perdia o propósito. Tinha que ser jogado fora. Tinha que ser jogado fora. A pergunta é, a sua vida tem gerado sabor com equilíbrio na vida das pessoas? Quando você fala de Jesus, quando você fala do amor dele, quando você tem as oportunidades, a sua vida tem gerado um sabor equilibrado na vida das pessoas? A segunda característica do sal é que o sal ele preserva. Antes da geladeira e da refrigeração moderna, o sal era uma das únicas maneiras eficazes para preservar os alimentos perecíveis. A nossa nova natureza em Cristo Jesus, o sal ele deve preservar os valores morais e éticos. É olhar para a palavra de Deus e fazer com que, de fato, isso possa ser a minha régua, onde eu vou ter as minhas atitudes, eu vou, de alguma maneira, reagir diante das diversas situações que nós vivemos no dia a dia. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele fala, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Queridos, como cristãos, nós somos chamados para sermos guardiões dos valores divinos. A olharmos para os princípios dessa palavra e falar, eu não negocio, eu não abro mão. Eu guardo isso para que de fato eu possa viver diariamente. Ontem lá no retiro dos guerreiros, dos homens, nós tivemos lá um desafio para ver qual era o homem que falava os versículos, aqueles que foram decorados ao decorrer dos livros, do estudo. E foi bonito de ver muitos lá se esforçando para falar, porque é justamente isso, eu guardo a palavra no coração, eu vivo, é muito mais do que decorar, é muito mais do que eu recitar um texto, mas é eu vivê-lo diariamente na minha vida. Assim como o sal age de maneira eficaz, nós precisamos entender que quando eu preservo a palavra de Deus na minha vida, eu vou agir de maneira eficaz nas minhas atitudes também. A terceira característica é que o sal, ele cria sede. Ele cria sede. A costela estava boa ontem, mas eu tomei um pouquinho de água a mais. Ela gerou sede. E sabe o que é impressionante quando eu paro para pensar de que maneira que eu posso gerar sede na vida das pessoas? De que maneira que eu posso fazer com que a minha vida possa, de alguma maneira, gerar sede para que as pessoas possam ir à fonte? É esse o pensamento que eu tenho que ter. O quanto de mim eu estou oferecendo para as pessoas, para que as pessoas possam falar assim, Tiago, aonde é que você está bebendo? Eu quero beber dessa fonte também. Eu quero também. Quando nós vivemos a nossa fé de maneira apaixonada, vibrante, quando nós fazemos isso de uma maneira intencional, queridos, a nossa vida deve ser um testemunho irresistível do poder transformador de Cristo. Quem segue a Jesus deve refletir dessa forma. André Fernandes diz que é incompreensível para o mundo quando pregamos que Jesus é suficiente. Muitos não vão entender. Se você chegar para as pessoas e falar, Jesus é a resposta, Ele é suficiente, muitos não vão conseguir entender, mas é irresistível quando vivemos contentes de tal forma que essa verdade fique clara mesmo sem usarmos palavras. Onde as pessoas vão poder olhar e falar, ei, aonde é que está essa fonte? Eu quero beber dessa fonte também. A nossa vida precisa gerar nas pessoas o desejo de beber da fonte que estamos bebendo. É esse o reflexo que um seguidor de Jesus deve, a partir de ser sal da terra, deve viver. Aí nos versículos 14 e 15, acompanha aí comigo na palavra do Senhor.
Jesus continua falando, ele falou sobre o sal, agora ele fala, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Jesus, quando ele fala sobre a luz do mundo, ele dá dois exemplos importantes. O primeiro, ele fala sobre uma cidade construída no monte, e o segundo, uma candeia acesa. Quando Jesus ele compara seus seguidores como uma cidade construída no monte, o significado direto era que eles não podiam passar despercebidos. Eles não poderiam simplesmente ficar apagados. Sabe quando você está numa estrada viajando e lá longe você consegue ver no alto uma cidade? Ou quem sabe você está de avião, né? Você olha para baixo, você vê aquela cidade, você observa, você vê. Assim como uma cidade é um local onde a gente consegue olhar, os seguidores de Jesus devem ser visíveis e notáveis em suas ações e comportamentos. Nós somos chamados para sermos exemplo e vivemos uma conduta de caráter aprovado pelo Senhor. E aí existe um grande desafio, porque como seguidor nós não podemos envergonhar o Evangelho. Como seguidor nós não podemos falar uma coisa e viver outra. Como seguidor nós não podemos olhar para os princípios da palavra do Senhor e fechar os olhos e falar, isso não faz sentido para mim. Como seguidor nós precisamos olhar e falar, Senhor, eu quero ser notado por aquilo que eu olho, eu leio, a sua palavra me transforma, me regenera, me transforma, e eu quero que isso reflita de alguma forma nas minhas atitudes. E Jesus também ele fala sobre acender uma candeia e colocá-la em um lugar onde ela possa iluminar o ambiente. E aqui Jesus ele representa, a candeia representa a mensagem e o testemunho dos seguidores. Aonde a luz, quando ela chega, as trevas elas vão embora. Onde a luz, ela dissipa as trevas. E ele fala, vocês são, mais uma vez, vocês são luz do mundo. A W. Tozer diz que, certa vez ele falou que a luz do mundo não é um título que conquistamos, mas um presente que recebemos em Cristo. Ao aceitar essa identidade, nós somos chamados a irradiar amor, compaixão e graça em todas as direções. É mais uma convocação para que eu e você, diante do chamado que nós temos, da identidade que nós temos, a nova natureza nos leva a automaticamente termos essas atitudes. Irradiar amor, compaixão e graça em todas as direções. Vocês são. E eu quero falar sobre 3 características também, que nós podemos pensar, ao olharmos para vocês são a luz do mundo. Primeiro, a luz aponta o caminho. Assim como o farol à noite, ele ligado, ele dá a direção para aquele navio, e quem sabe numa tempestade, onde o marinheiro ele precisa procurar o local para onde ele tem que ir, a luz, aquele farol é suficiente para ele ter um norte, ter uma direção. É dessa forma que eu e você, nós precisamos, diante da sociedade, diante daquilo que nós vivemos, da cultura desafiadora que nós vivemos, apontar o caminho. Ei, vai para lá. Nós podemos lembrar o texto de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma direção, é uma vida diante de uma grande tempestade, onde Jesus é a direção. Uma família com grande tempestade, onde Jesus é a direção. É a sua vida, onde nessa noite, quem sabe está falando assim, Tiago, eu estou sem direção. Ei, Ele é a direção. E alguém precisa apontar isso, e nós como igreja apontamos, através dos discipulados, através das oportunidades. Através das oportunidades. Nós estamos tendo uma oportunidade, uma grande oportunidade. Recentemente foi aberto um pequeno grupo na região, lá de São José dos Pinhais. E esse pequeno grupo, eu tive a excelente notícia do líder compartilhar comigo semana passada, que eles estão com 6 sementes. Você sabe o que são 6 sementes? São 6 pessoas novas que estão sendo preparadas para o batismo. Você pode louvar a Deus por isso?
Queridos, num pequeno grupo, 6 pessoas entregaram a vida para Jesus. E sabe o que é mais interessante? Um em específico, como reflexo de um batismo que nós fizemos lá na IBB Uberaba, onde a mãe, ela por 33 anos, ela vivia na Umbanda. Eu estou compartilhando isso porque eu pedi a autorização para compartilhar. E essa mãe, através do batismo na filha naquele dia, eu vi com os meus próprios olhos ela chorando, e ela falando, eu quero dessa fonte. E depois de 33 anos de história construída, essa mãe numa sala de casa, ela simplesmente, ela fala, em todos os tempos da minha vida, eu sempre recebi algo de fora para dentro. E nesse momento eu estou recebendo algo de dentro para fora. E a filha dela, que se batizou há tempos atrás, falou, mãe, isso é o Espírito Santo. E a senhora está tendo uma experiência com Jesus. Queridos, quantas sementes você tem? Semana passada no discipulado, quando ela compartilhou isso, eu me senti constrangido. Porque no meu pequeno grupo, conversando com a Ari falou, Tiago, nós precisamos viver isso. Não tem nenhum semente no nosso pequeno grupo. Quem que nós vamos chamar para o nosso pequeno grupo? Quantas sementes tem no seu pequeno grupo? Porque vocês são a luz do mundo. Quem é que vai apontar o caminho? Quem é que vai apontar o caminho? A segunda característica é que a luz dissipa as trevas. Assim como a luz, ilumina o ambiente, a nossa nova natureza, ela precisa brilhar diante da escuridão. Você foi colocado no lugar onde você está para brilhar, para fazer a diferença. Você foi colocado lá para que você possa, de alguma maneira, através da sua vida, da sua experiência, brilhar. O que estava escondido não está mais, tudo é revelado. Quando a luz vem, as coisas são reveladas. Eu não sei se você já de madrugada precisou, alguma noite de madrugada, acender a luz para matar um pernilongo. Muitos de nós, às vezes, tem alguns pernilongos aí que precisam ser matados, exterminados, e nós precisamos acender a luz. Nós precisamos sinalizar essa luz, nós precisamos brilhar onde estamos para que as pessoas elas possam enxergar. É isso que a nova natureza faz, porque quando nós conhecemos o amor de Cristo Jesus, a luz, Ele que é a luz, Ele vem e Ele revela toda a podridão, todos os pecados, e eu automaticamente tenho a oportunidade de falar, eu não quero mais isso não combina mais com a minha vida, eu abro mão, eu renuncio. A luz dissipa as trevas. E a terceira característica é que a luz é notada pelo seu brilho. Uma pequena vela, se esse ambiente todo estivesse apagado, uma vela aqui em cima, todos veriam essa vela, uma pequena chama. A luz ela é notada onde ela está. Se você não é notado no seu lugar onde você está, alguma coisa está errada. Ou, se você é notado por qualquer outra coisa, senão pelos princípios da palavra de Deus, alguma coisa está errada. Nós somos chamados para viver uma nova natureza, para que aonde estivermos, essa luz possa ser notada através daquilo que Deus tem feito na sua vida. Como é que as pessoas notam a sua presença? Provérbios 4,18 fala, a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ela brilha. Agora nós sabemos que temos a identidade em Cristo Jesus, a nova natureza. E nós somos desafiados como seguidores de Jesus a sermos, nós somos sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Existe uma direção clara. Agora, de que maneira prática eu e você nós podemos transbordar? Porque muito mais do que eu receber o amor de Cristo Jesus e guardar para mim e falar, puxa, Deus é muito bom. Ele foi muito bom para comigo, com a minha família, mas isso fica só comigo. Não, querido, nós precisamos transbordar. A IBB é uma igreja que transborda, os pequenos grupos têm a oportunidade de transbordar, para que mais pessoas possam enxergar, mais pessoas possam ter sede e falar, eu quero beber dessa fonte, eu quero beber dessa fonte. Aí Jesus fala no versículo 16, acompanhe comigo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Transbordar é ir além do necessário. É ir além do necessário. Tim Keller fala que a vida centrada em Cristo não é uma vida de separação do mundo, mas uma vida de transformação no mundo.
Ao vivermos para Ele, somos transformados por Ele, e essa transformação é o que nos diferencia. Você é diferente para ser sal da terra e luz do mundo. É uma vida de separação do mundo, mas uma vida de transformação no mundo. Deus nos chamou para transformar, sermos agentes de transformação. A nova natureza em Cristo nos capacita a transbordar em virtude. Aquilo que eu recebi, eu quero transbordar para que mais pessoas possam viver também. Para sairmos aqui com algumas questões práticas, eu queria, de forma prática, trazer aqui como é que nós podemos transbordar. A primeira questão que eu quero falar é que nós precisamos viver com integridade. Viver com integridade. Através de nós mostrar a importância com consistência entre a sua palavra e ação, aquilo que nós conversamos. Você é seguidor de Jesus, você ama a palavra de Deus, você vive a palavra de Deus, então vive de maneira onde isso seja um reflexo. Muito mais do que palavras, mas de aparência, de vida, de reflexo natural daquilo que você de fato tem buscado na presença do Senhor. As pessoas precisam olhar para nós e ver que a palavra, os princípios de Deus geram em nós transformação, restauração. A segunda coisa que nós podemos ver, questão prática, é as boas obras como testemunhos. Como testemunha, nossas boas obras não são apenas algo isolado, algo pontual. Eu não faço só numa viagem missionária ou alguma ação que a IBB faz, o meu pequeno grupo faz. Isso é pontual, mas a minha vida, naturalmente, ela é uma oportunidade para testemunhar do amor de Cristo Jesus. As boas obras como testemunho, o que você faz, você pode mostrar o amor de Deus através da sua vida. Os seus dons, os seus talentos, suas habilidades, a sua profissão, o teu jeito, surpreender as pessoas, porque você tem um testemunho. Você tem um testemunho. A terceira questão é impactar nas esferas da vida. Nós precisamos brilhar a luz em Cristo, em todas as esferas de influência que nós temos na nossa sociedade. Na família, nós precisamos no governo, na mídia, nas artes, na educação. Aonde é que você está inserido? Pensa aí na sua área. De que maneira que você vai impactar, você vai ser sal e luz, de que maneira que você vai brilhar, de que maneira que você vai trazer, apontar o caminho. Nós precisamos ser agentes de transformação, onde quer que estejamos, trazendo esperança, paz, amor. E por fim, queridos, nós precisamos direcionar glória a Deus. Tudo que fazemos, não fazemos por nós mesmos. A IBB não chegou aonde estamos por fazer por ela mesma, mas tudo para a honra e glória de Deus. Se estamos onde estamos, se você como discípulo está onde está, a glória é de Deus. As nossas boas obras não podem apontar para nós mesmos, mas devem ser usadas e apontar para a glória de Deus. É Ele que nos dá a oportunidade de sermos sal da terra e luz do mundo. Assim como o sal faz a diferença na comida e a luz faz na escuridão, os que seguem a Jesus precisam fazer a diferença nesse mundo. Não faz sentido, queridos, nós sermos seguidores de Jesus e ficarmos à parte de tudo aquilo que Ele já está fazendo. Será que temos realmente cumprido a nossa tarefa de sal na terra e luz no mundo? Quem sabe você que está aqui essa noite, você veio convidado por conta de algum batismo, alguém que é da sua família, amigo, e quem sabe você precisa ser um seguidor de Jesus. Ou você que nem sabia que ia ter batismo, mas você conhece Jesus, você já leu até mesmo sobre Jesus, já teve diversas experiências, mas nunca tomou uma decisão por Ele. Nessa noite, o que nós estamos fazendo aqui, desde o início do culto, na adoração, em tudo que nós estamos vivendo aqui, nós estamos apontando para Jesus, é para Ele. Olha para Ele. Ele é a resposta. Ele é a resposta. Os verdadeiros cristãos fazem a diferença e influenciam outras pessoas, sendo capazes de se misturarem e de alguma maneira fazer a diferença por onde quer que estiverem. O desafio dessa noite, para mim e para você, queridos, é que possamos sair daqui,
Principalmente, primeiramente, para você que é seguidor de Jesus, entendendo que não é uma opção você ser sal e não é uma opção você ser luz. Você é sal e você é luz. Ponto. De que maneira que você tem direcionado isso na rotina, na sua agenda? De que maneira o ser sal, o ser luz tem a ver com a sua rotina e como é que você vai aplicar isso no dia a dia? O segundo desafio é para você que precisa tomar a decisão. Eu lembro um episódio do The Chosen, onde Mateus ele estava trabalhando, cobrando impostos, e ele viu Jesus. E ele ficou naquela, será que vou ou não vou? E ele tomou uma decisão. Ele abandonou o que ele estava fazendo. Ele foi seguir Jesus. Ele foi observar Jesus. Ele tomou uma decisão por Jesus. Quem sabe você precisa abandonar algumas coisas hoje para poder seguir a Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria orar pela sua vida. E nós temos esses 3 lembretes essa noite. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Quero convidar você a fechar seus olhos. Essa noite, de alguma maneira, Deus falou ao seu coração. O primeiro convite é para você que precisa ser seguidor de Jesus. Você que precisa entregar a sua vida a Jesus. Você que precisa, diante da tempestade que você está vivendo, e existe Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E nessa noite eu quero fazer uma oração com você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, enquanto todos estão de olhos fechados, você vai repetir uma oração comigo. Coloca a mão no seu coração e fala assim: ó Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que careço da sua graça, da sua misericórdia para com a minha vida. Reconheço que eu preciso, Pai, do Senhor. E nessa noite, Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que de alguma maneira a decisão dessa noite possa transformar as minhas atitudes, Pai. Eu entrego a minha vida ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Enquanto todos estão de olhos fechados, você fez essa oração essa noite? Você consagrou a sua vida a Jesus? Eu queria te convidar a só dar um sinal falando: Tiago, ó, eu fiz essa oração. Eu entreguei a vida a Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Você fez essa oração? Quem sabe pela primeira vez você consagrou a sua vida a Jesus? Você entregou a sua vida a Jesus? Só faz um sinal, eu quero orar pela sua vida. Amém, amém, glória a Deus pela sua vida. Ele tem grandes coisas, amém, já vi lá atrás, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Amém, amém, aqui no meio, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ser transformado pela graça do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos ser ministrados por essa canção. Enquanto nós escutamos essa canção, eu quero desafiar você que fez essa oração, vira aqui à frente. Não precisa ter medo, vão ter pessoas, pastores, líderes aqui que vão orar pela sua vida. Nós queremos de alguma maneira acompanhar você. Pode vir, vem cá, nós queremos orar pela sua vida. Enquanto isso, igreja, continue a adoração ao Senhor. Continue colocando a sua vida a Deus, adore ao Senhor. Pode vir, nós queremos orar pela sua vida. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai. Espírito Santo. Aleluia, Pai, aleluia, Pai. Nós louvamos ao Senhor, Deus, Espírito Santo. Pois tudo vem dele. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, Espírito Santo do céu, Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia. Como é que é o teu nome? Pai?
Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Você que está aqui, igreja, você que é seguidor de Jesus, quem sabe nessa noite Deus falou alguma coisa contigo também. Eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos. E quem sabe nessa noite você precisa tomar uma nova decisão, algo que Deus colocou no seu coração e que você precisa nessa noite sair daqui com essa convicção, porque você tem uma natureza nova em Cristo Jesus e você é sal da terra e luz do mundo. Então dobre os seus joelhos e nós vamos orar aqui nesse momento por esses que estão aqui à frente, Pai. Pai, obrigado, Deus, pela tua fidelidade, Deus. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado porque nessa noite nós podemos, Pai, com alegria olhar pela vida desses irmãos. Cada um que está aqui nessa noite tomou uma decisão de seguir ao Senhor, de abandonar a sua velha natureza para receber uma nova natureza. Eles vão ser transformados pela graça transformadora e misericordiosa do Senhor, Deus. Nós consagramos a Ti a vida de cada um desses, Pai. E nós pedimos para que o Senhor possa, nessa nova identidade, dar novas experiências a eles. Que eles possam, Pai, perceber que o Senhor é aquele que traz essa transformação e gera essa transformação e muda completamente a vida deles, Pai. Como igreja nós louvamos e que nós tenhamos a oportunidade de acompanhar esses irmãos. Nós louvamos ao Senhor por essa noite, Deus, por entendermos que nós temos uma identidade no Senhor, e essa identidade nos convoca, nos leva a sermos sal da terra e luz do mundo, e por isso nós adoramos ao Senhor e consagramos cada vida aqui a Ti, em nome de Jesus, amém, amém.